Paz de Cristo novamente, é para mim um prazer estar aqui, primeiramente diante do Senhor, mas também perante vocês para trazer a mensagem da Palavra de Deus. E vamos começar a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Se vocês têm as suas Bíblias, podem acompanhar também. Vos lembramos que estamos na série Uma é a Minha Pomba, baseada em Cantares 6, 8, 9. O pastor já pregou a primeira mensagem. Do que falou o pastor a semana passada, irmãos? Falou do nome, não é? Do nome de Deus, mencionou como Deus era conhecido, porque qual é a importância do nome. Amém? Hoje vamos continuar por essa linha, mas a falar mais sobre como é Deus, quem é Ele. Sabemos o nome, mas saber o nome da pessoa e saber quem é essa pessoa são coisas diferentes, não é? É um nível diferente. Amém. Deuteronômio 6,4 diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Amém? Amém. Também diz Gálatas 3, versículo 20, mas Deus é um. Amém? Mas Deus é um. E hoje quero vos falar disto, irmãos. Este é o título deste sermão, mas Deus é um. Há um só Deus, irmãos. E esta é uma doutrina central na mensagem bíblica. Portanto, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento ensinam esta verdade de uma forma muito clara e de uma forma enfática, irmãos. Faz ênfase constante. Mas irmãos, apesar da simplicidade desta mensagem e da clareza com que a Bíblia nos fala e nos ensina, muitos que acreditam na existência de Deus não compreendem de facto isto. E mesmo dentro do cristianismo, irmãos, não estamos a falar somente de outras religiões que acreditam em vários deuses. Mesmo dentro do cristianismo, irmãos, há muitas pessoas, mesmo teólogos, pessoas que estudam isto, que não compreendem esta mensagem bela e essencial. Amém? Nosso propósito hoje, irmãos, é abordar este problema, fazer uma abordagem, afirmar e explicar a doutrina da unicidade de Deus. Eu quero primeiramente dizer uma coisa para que vocês reflitam, não é para responderem, mas um dos maiores problemas, irmãos, que as igrejas têm é que os membros da mesma compreendem, ou melhor dito, sabem qual é a doutrina. Quantos já sabiam que Deus é um? Amém? Temos o discipulado, temos aulas, temos muitas coisas. Então, a maioria sabe de facto que Deus é um. Mas, no fundo, não sabem explicar. Se eu vou perguntar a qualquer um de vocês, por que é que Deus é um? Explica lá. Quantos de vocês conseguiam responder mesmo, com certeza, dizer, é por isto? Eu acho que muitos não conseguíamos, né? Chumbávamos o teste do irmão Esteban. E é assim, irmãos, e há muitas outras igrejas, muitas outras religiões, que há pessoas que sabem argumentar muito bem e numa discussão iríamos perder o debate contra elas, não é? E não saberíamos como responder. E embora sabemos, irmãos, temos posto a nossa fé, não é? Nesta verdade, não sabemos explicar. Portanto, o propósito hoje é que cada um daqui saia a saber como explicar isto, irmãos. Amém? Portanto, vou pedir a vossa atenção e que estejamos abertos à mensagem. Primeiramente, irmãos, eu quero vos explicar o que significa o termo monoteísmo. Amém? Monoteísmo vem de duas palavras, vem do grego, como muitas das nossas palavras. A palavra monos, que não é macacos, é monos é macaco em espanhol, que significa um ou único, não é? E nós, quando temos até fones, podemos meter a música em estéreo, que é dois sons, ou mono, que é um som. Não é? Então, mono significa um. E depois a palavra theos, que significa Deus. Então, monoteísmo. Isto se refere à crença de que Deus é só um, não é? Amém. Neste mundo há 3 religiões principais que são monoteístas. Temos o judaísmo, amém, os judeus. Temos o islamismo dos muçulmanos
e temos a nossa, que é o cristianismo. Amém? Quero vos falar sobre, então, como era isto para os judeus, porque como vocês sabem, o cristianismo saiu de Israel, não é? Saiu do judaísmo. O Antigo Testamento nosso é o que os judeus também acreditam. Irmãos, no judaísmo, este monoteísmo, esta crença de que Deus era apenas era algo extremamente rigoroso. De facto, utilizam um termo separado, eles dizem monoteísmo estrito. Nós somos monoteístas estritos. Porque esta crença, irmãos, esta ideia é uma parte essencial da sua fé e da sua prática religiosa. Os judeus, desde tempos antigos, mantinham esta firme crença de um único Deus. De facto, o versículo que acabamos de ler, o Deuteronômio 6,4, eles chamam de Shema, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. E isto para eles, irmãos, é algo sagrado. A Shema, eles dizem todos os dias, é algo muito, muito, muito importante para eles. Porque para os judeus o monoteísmo não é apenas uma crença, não é apenas uma ideia, um entendimento, mas era uma identidade. Amém? Se vocês forem ver a história no Antigo Testamento, todas as nações que estavam à volta de Israel eram nações politeístas, ou seja, tinham muitos deuses. Eram nações idólatras, não é? Estavam rodeados. Portanto, eles eram Israel do único Deus. Somos o povo do único Senhor. De facto, eles chamavam o Senhor, e nós cantamos até Jeová Nishi, que isso significa: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é meu estandarte. Ou seja, o Senhor é a minha identidade. Faz parte do que somos, faz parte do que eu sou. O facto de que Deus é único, que é só é parte da minha identidade. Isto está em Êxodo 17, em Deuteronômio 20, Isaías 11, está na Bíblia toda. E essa crença central estava profundamente enraizada na cultura, nas leis, nas práticas. O Shema não era apenas uma declaração, não era apenas uma palavra de fé, mas era um mandamento. Amém? Era um mandamento que devia ser lembrado e ensinado continuamente, irmãos. Nesse capítulo de Deuteronômio 6, os israelitas são instruídos de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Lá nesse mesmo versículo, que fazia parte. O Senhor é o único Senhor e amarás o Senhor teu Deus. Com toda a tua alma, com todo o teu coração, todas as tuas forças. Era um mandamento, irmãos. E essa devoção, irmãos, monoteísta, fazia parte da sua vida cotidiana. Era o estilo de vida deles. Amém? Era algo mesmo importante. Eu não consigo exagerar isto, quão importante era para eles. Qualquer desvio, irmãos, para a idolatria, politeísmo, era visto como uma traição. Amém? Se uma pessoa judaica ou israelita se levantasse no meio do seu povo e dissesse: eu acredito em mais deuses, essa pessoa era apedrejada, ela morria. Era uma questão de vida e morte, irmãos. Amém? Assim de forte era este monoteísmo. Portanto, temos este contexto. Amém? Para os israelitas, para os judeus, Deus é e não há debate, não há discussão, não há nada. Deus é Amém? Mas dentro destas denominações, sobretudo as cristãs, na nossa religião, por assim dizer, global, existem vários pontos de vista que são divergentes em relação à natureza de Deus. Há diferentes interpretações, por assim chamá-las. E um ponto de vista que é o maior é chamado de trinitarismo. Amém? Trinitarismo. E afirma que existem 3 pessoas distintas na divindade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mas eles mesmo assim dizem: mas é um único Deus, só que está dividido em 3, ou são 3 pessoas que fazem um só Deus. E entre os trinitários, alguns enfatizam esta unicidade, mas não têm um entendimento desenvolvido do que significam estas 3 pessoas. E há outro tipo de trinitários que eles enfatizam mesmo a divisão. Ou seja, basicamente são
politeístas acreditam em 3 deuses, acreditam que Deus é 3. E há pessoas que enfatizam isto com muita força. E além do trinitarismo, também existe o binitarismo, que são as pessoas que nem acreditam que o Espírito Santo faz parte da divinidade de Deus, ou deste trio, por assim chamá-lo, mas que é só Deus, o Pai, e Deus, o Filho. Irmãos, os monoteístas, sobretudo os estritos, eles indicam que tanto o trinitarismo como o binitarismo, o único que faz é enfraquecer o monoteísmo estrito que ensina a Bíblia. Enfraquecem, irmãos, o conceito de Deus. Amém? E o faz negando, de alguma forma, a plena divinidade de Cristo. E esses grupos dão a Jesus a posição de um Deus criado, de um Deus subordinado ou um Deus menor. Eles pensam que o Filho só veio à existência mais tarde. Ou que existiu sempre. Sempre esteve o Pai e sempre esteve o Filho. Por isso chamam o Filho eterno de Deus. Quando vocês usam essa expressão, Filho eterno de Deus, é uma expressão trinitariana, por acaso. Só dizer que Jesus é o Filho eterno, que ele sempre existiu lá no céu. Mas sabemos que não é assim, amém? A segunda categoria de monoteístas, porque há duas também, há uma divisão, acreditam que a plenitude da divinidade se manifesta em Jesus Cristo. Ou seja, que Jesus Cristo é Deus, completamente Deus. Amém? Quantos acreditam que Jesus é Deus? Amém? É o que diz a palavra de Deus, não é? Como vamos ler a continuação. Mas há monoteístas que acreditam que Jesus foi apenas um profeta, como no caso dos muçulmanos, ou que Jesus foi, algo criado, algo menor, mas não atribuem a total divindade de Deus a Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Já percebemos então o que é monoteísmo, sabemos quão importante era para os judeus, sabemos o contexto do que é o trinitarismo, de o que significa, de que eles acreditam. Vamos, irmãos, ir ao mais importante. O que diz a palavra de Deus? Isto é o que interessa, não é? Não podemos saber mais de Deus do que está escrito aqui. Amém? Portanto, eu vou vos dizer que o Antigo Testamento afirma que há um só Deus. E não é só Deuteronômio 6,4 que acabamos de ler. Muitos outros versículos, irmãos, da Escritura do Antigo Testamento afirmam enfaticamente o monoteísmo. Os 10 mandamentos, como que começam os 10 mandamentos? Não terás deuses alheios diante de mim. É o primeiro, né? Está no topo da lista. Não terás deuses alheios. Isto está em Êxodo 20, em Deuteronômio 5. Aqui Deus está a enfatizar que Ele é um Deus celoso. Um Deus celoso do seu povo. Ele não quer que o seu povo vá com mais alguém. Amém? Em Deuteronômio 32, 39, Deus diz que não há nenhum outro Deus com Ele. Ele diz, outro Deus? Não conheço. Eu não sei disso. Não há outro. Amém? Depois também diz que somente Ele é Deus, no Salmo 86. E irmãos, somente no livro de Isaías há imensas afirmações disto. E eu vou ler algumas. Vão estar ali a aparecer no ecrã. Isaías 43:10 diz, antes de mim não foi formado Deus, nem o será depois de mim. Eu, Jeová, e fora de mim não há quem salve. Também diz Isaías 44, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Aleluia. Não há Deus, senão eu. Não há forte, não conheço nenhum. Eu, Jeová, que faço tudo, estendo sozinho, irmãos, os céus, estendo a terra por mim mesmo. Não há mais ninguém além de mim. Eu, Jeová, e nenhum há além de mim. Não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador, nenhum outro fora de mim. Olhei para mim e sede salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há mais. Amém? Aleluia. Isto é poderoso, irmãos. Isto é poderoso. Lembrai-vos das coisas passadas, desde os tempos antigos, porque eu sou Deus e não há outro Deus. Nada há semelhante a mim.
minha honra não darei a outro. Irmãos, o Senhor partilha muitas coisas, mas Ele não partilha só a honra. A honra é só dEle. Amém, irmãos? É só dEle. Aleluia. Minha honra não darei a outro. Eu não sei se vocês repararam, irmãos, mas eu só li Isaías 43, 44, 45, são os 3, 4 capítulos que estão cá. E só nesses 3 ou 4 olhem todas as vezes que isto é mencionado. Depois também há Isaías 42 ou Isaías 37, que diz: Jeová dos exércitos, Deus de Israel, que moras entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Há somente um Deus, que é o Criador e é Pai de toda a humanidade, como diz Malaquias. No milênio, irmãos, diz a palavra de Deus que haverá somente um Senhor, com um só nome. Amém? Há só um nome. E muitas vezes a Bíblia chama a Deus de santo, mas nunca diz que há 2 santos ou 3 santos. Há o único que é santo. Só Deus é santo, irmãos. Amém? Nunca se diz muitos santos, 2 santos, 3 santos. Nunca. Uma observação, irmãos, que eu vou fazer, é que alguns trinitaristas, sobre a doutrina do Antigo Testamento, diz que é por causa de que Deus queria enfatizar a sua divindade para que eles não fossem com os idólatras e as outras religiões paganas, mas que ele ainda existia como plural. Mas, então por que Deus não esclareceu isso? Não diz a palavra de Deus, por acaso, em Números 23, que Deus não é homem para que minta? Nem filho do homem para que se arrependa? Amém? Deus não é mentiroso, é parte do seu caráter. Ele não somente fala a verdade, Ele é a verdade. Portanto, Deus nunca criaria uma confusão a dizer, eu sou único, não há outro, só para que eles não fossem para... É como o pai que faz uma mentira piedosa para o filho, né? Para que... O cão morreu. Não, ele foi para o céu dos cães. É para o filho não estar triste, não é? O Senhor não faz isso, irmãos. O Senhor não diz mentiras nem piedosas. O Senhor fala a verdade. Amém? E a verdade é que Ele é um. E está escrito, irmãos. Então, o Antigo Testamento, não é? Mas eu quero dizer também que o Novo Testamento também afirma que há um só Deus. A Bíblia não tem contradições, irmãos. Tentem procurar, vocês não vão encontrar. Jesus ensinou em Deuteronômio 6,4, chamando o primeiro de todos os mandamentos. No Novo Testamento, o Senhor fala de Deuteronômio. Mas o Novo Testamento pressupõe o ensino do Antigo Testamento, que é um só Deus. E repete explicitamente esta mensagem e várias vezes, irmãos. Vamos começar por Romanos. Romanos 3,30 diz, porque Deus é um e Ele justificará. 1 Coríntios 8 diz, não há mais que um Deus. 1 Coríntios 8,6, para nós, quanto tudo, há um só Deus, o Pai. Porque Deus é o Pai de todos, não é? E Jesus é o Pai também. Amém? Mas Deus é um. Gálatas 3,20. Um só Deus e Pai de todos. Timóteo 2,5, porque há um só Deus. E pessoalmente o meu favorito, Tiago 2,19, que diz, tu crês que Deus é um? Fazes bem, também os demônios creem e tremem. Amém? Eles também o sabem, irmãos, e tremem perante Ele. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. É assim. É assim. Novamente, em 1 de João 2,20, a Bíblia chama Deus de o Santo. Não os santos, mas o Santo. E eu quero que façamos uma análise, segundo o que diz Apocalipse. Quantos ouviram já falar do trono que está no céu? Quantos tronos é que há? É um, né? É um só trono. Onde é que se senta Jesus e o Espírito Santo, irmãos? No chão? É no trono, irmãos. Porque é um trono. É um trono. Aleluia. E eu podia estar aqui, irmãos, a dizer 1000 versículos, porque o Novo Testamento faz reiteração de isto o tempo todo, irmãos. O tempo todo. Mas agora surge uma dúvida.
E é uma coisa que às vezes está a dúvida, e este é o versículo que mais é utilizado pelos trinitarianos, que é Mateus 28:19. O que acontece com Mateus 28:19? Vos convido a lerem comigo. Diz: portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus mandou os apóstolos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro que vamos notar aí, irmãos, é que ele não disse nomes. Ele diz em nome, não é? Sim, porque nem Pai, nem Filho, nem o Espírito Santo são nomes, né? Como se chama? Eu chamo-me Pai. Vocês conheceram alguém chamado de Pai? Ou de Filho? Né? Porque o Espírito Santo, o Pai, não são nomes, mas títulos. E como o pastor ensinou no domingo passado, Deus tem imensos títulos. No Antigo Testamento, Elohim, Adonai, o Senhor, Jeová, tem imensos títulos. Quer dizer que cada um dos títulos é um Deus diferente, né? Elohim é um, Adonai é outro, né? Há vários. Não, irmãos, Deus tem muitos títulos porque Ele tem muitas qualidades. De facto, o pastor explicou que Elohim significava Deus em plural, a falar das tantas qualidades que tem Deus, porque é impossível descrever a Deus em uma só palavra. Portanto, o que faziam na língua hebraica, metiam a palavra em plural para dizer como que é demais. E até hoje em dia, no espanhol se faz ainda. Já é raro, mas ainda se faz. Diz-se em plural. Nomes, por exemplo, quando uma pessoa tem muita habilidade, chama-se em plural. Por exemplo, o Messi, dizem os Messis. E é só um, né? Duvido que haja outro Messi. É o melhor do mundo, né? Já fiquei bem com os irmãos da Argentina. E com o irmão António também, que ele gosta do Messi. Amém? Eu vou convidar aqui alguém, não sei quem vai ser a vítima hoje, o Gambetita. Ele vem aqui. Eu vou te dar este papel com esta caneta. Amém? Vou pedir-te que escrevas o teu nome ali. Vamos dar um aplauso para o irmão Ezequiel, irmãos. Amém? Não fica nervoso, não fica nervoso. Amém. Epa, este menino escreve muito bonito. Quem veja. Irmãos, o que acham que ele escreveu? Aqui. O que é que está escrito aqui? Ezequiel. Por que ele não fez isso que vai aparecer agora no ecrã? Eu disse, ele escreveu o teu nome. Por que ele não escreveu teu nome? Né? Eu disse teu nome e ele escreveu Ezequiel, porque esse é o nome dele, não é? Então, irmãos, o análise que eu quero fazer é que... Já pode sentar, obrigado. Deus te abençoe. O que eu quero analisar aqui é que, pronto, Jesus disse para os discípulos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vocês sabem a seguir o que foi que os discípulos foram fazer? Eu quero que ponhas o seguinte ecrã, Manuel. Arrependei-vos e cada um de vós seja bautizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles receberam uma ordem, eles receberam uma comissão, fazer discípulos e batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que eles foram fazer? Foram e batizaram em nome de Jesus, que é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Não há confusão. Eles não se enganaram, irmãos. Aleluia. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Amém? Pronto, se calhar esse versículo que está errado. Irmãos, está em Atos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16. Não há hipótese de que seja um erro, uma tradução mal feita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o batismo, esse é o nome que salva. Como falava Deus no Antigo Testamento, Jeová é que salva. E Jesus é Jeová. Jesus é o Pai do Antigo Testamento. Aleluia. Mas, então por que é tanta confusão, irmãos? Por que nos custa tanto
entender, eu quero pôr essa pergunta, por que custa perceber esta verdade? Por que as pessoas lá fora, na nossa sociedade, têm dificuldade? Porque vou ser honesto, irmãos, para nós, a doutrina da unicidade é difícil de perceber. É difícil. Olha, eu tive que estar aqui a falar mais de 20 minutos para vocês perceberem, não é? Porque é difícil, custa para nós entender isto. Mas a Trindade é ainda mais difícil, porque há muitas incongruências. Por exemplo, se eu vos pergunto, vocês sabem de quem que concebeu a Virgem Maria? O que diz a palavra de Deus? Que ela concebeu do Espírito Santo, não é? É o que diz. Então, o Pai é o Pai ou é o Pai ou é o Espírito Santo? Jesus tem 2 pais. Pois, a Trindade é ainda mais difícil de perceber. Mas o motivo de que custa tanto, apesar de que a Bíblia descreve com tanta clareza, é porque isto se remonta à origem da nossa cultura, irmãos. Nós temos a cultura ocidental, não é? É do Ocidente, os nossos valores, a nossa mentalidade é uma mentalidade ocidental, não é? Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um livro oriental, vem do Oriente, vem de Israel. E as pessoas do Oriente, vocês, por exemplo, têm visto as pessoas como os japoneses, as pessoas do Oriente são muito diferentes. São. Eu outro dia, eu estava a ver com os meus irmãos um programa de televisão de umas crianças lá no Japão que as mandavam a fazer tarefas e coisas assim, e a gente fica espantada das diferenças que há na cultura deles ou da forma como eles reagem. São pessoas totalmente diferentes, têm uma mentalidade diferente. Amém? Então, na nossa cultura ocidental, que provém principalmente da Grécia, porque os sistemas como a democracia, as filosofias, muitos dos valores, muitas das moralidades que nós temos, provém da Grécia. Amém? Bem como doutrinas como a da Trindade, que realmente saiu dela também. A doutrina da Trindade, mais do que uma doutrina, é uma filosofia, irmãos. Como eu já falei, os judeus acreditavam em um monoteísmo estrito. Não somente acreditavam, eles viviam um monoteísmo estrito, algo fora de debate. E eu uma vez falei com uma pessoa judaica, e ele estava a perguntar sobre a igreja e tal, e eu disse, nós acreditamos que apenas há um Deus. E ele ficou estranho, diz, mas é que isso não há debate, não é? Ou seja, ele ficou a olhar para mim como dizer, é como dizer que o sol brilha, não é? Não era preciso enfatizar isso, é como dizer que, não sei, que se eu largar o telemóvel vai cair para o chão, não é? Uma coisa óbvia. Ele ficou assim, irmãos, eu fiquei surpreendido também. Mas sim, para os judeus isto era assim. Agora, quando o Evangelho saiu de Israel, que quantos agradecem por isso, irmãos? Que hoje temos o Evangelho, que hoje temos o caminho aberto, né? Nós mostramos o caminho, não é? Quem é o caminho? É Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. O Evangelho, irmãos, expandiu-se, irmãos, amém? Até os confins da terra. E pronto, também chegou a nós, aos gentios. E certos aspectos do cristianismo chocavam com a mentalidade dos gentios. Os gregos, os romanos, todas as pessoas antigamente tinham a sua própria religião, não é? De facto, a religião romana é basicamente um copy and paste da religião grega, só trocaram algumas coisas, mas é muito igual, é quase tudo igual. Eles tinham muitos deuses e tinham uma mentalidade, uma ideia de que um Deus não pode sofrer. É uma criatura, é um ser imortal, não é criatura porque ninguém criou Deus, é um ser imortal, não pode sofrer, não há hipótese. Eles não podiam conceber esta ideia. E entrou em conflito, dizer, como pode Jesus, sendo Deus, vir à Terra e sofrer? Como é possível que Ele fosse totalmente Deus e Ele morresse e sofresse e todas as coisas que Jesus passou, né? Então surgiram diferentes correntes de pensamento, começaram a haver debates que se estenderam até o ano 325 depois de Cristo, no concílio de Niceia.
E foi aí a primeira vez que surgiu esta ideia, ou definiu-se este dogma, esta filosofia da Trindade. Isto historicamente, vocês podem procurar, está muito bem documentado, há muito documento, muita informação disto. Irmãos, a Trindade surgiu 300 anos depois de que Cristo largasse a terra, de que Cristo ascendesse. Amém? Não é o original. Afirmou-se que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo eram pessoas diferentes, para assim conciliar a ideia de que um Deus podia sofrer, porque então Jesus não era totalmente Deus. Era uma parte de Deus, ou como disse antes, era um Deus menor, um semideus, que os gregos acreditavam em semideuses. Vocês conhecem a história do Hércules? Até tem um filme da Disney, né? Ele era metade Deus, metade humano, não é? Era um semideus. Diziam, Jesus então era como um semideus. Por isso é que ele sofreu. Irmãos, no Antigo Testamento também se menciona que Deus, o Pai, sofreu. Por quê? Porque ele diz no momento que pesou-lhe no coração ter criado o homem. A ver, quando diz que teve um peso no coração, isso é algo bom? É um sofrimento, não é? Deus estava a sofrer por ter criado o homem. Então, um Deus pode sim sofrer. Nós sofremos, não é? A imagem de quem fomos criados? A imagem de Deus. As nossas emoções, sentimentos, tudo o que nós temos provém de Deus. Está distorcido, né? Causa do pecado, mas provém de Deus. E durante séculos, irmãos, esta doutrina formou raízes muito profundas na sociedade e na nossa cultura. Se nós pensamos, por exemplo, no catolicismo aqui na Europa, o catolicismo governava a Europa. Os reis, antes de tomar uma decisão, iam perguntar ao cura, não é? Aí temos os irmãos de Mafra, não é? O irmão Hermínio, a irmã Filomena. Aquele castelo que está lá, foi um cura que mandou fazer. Sim, foi o João V, então, sim, mas o cura disse, se você faz o castelo, então vai ter o filho, ou vice-versa. Acho que se tem o filho, tem que fazer um castelo. A igreja dominava, irmãos, não é? E essa crença, esta filosofia formou raízes na nossa sociedade. E depois isto espalhou-se para a América, não é? Porque a América foi colonizada pela Europa. E por isso é que está chegado no nosso coração, temos a inclinação a acreditar isto, a perceber isto melhor. E de facto, eu estava a falar com o pastor, não este domingo, mas antes do domingo passado, como mesmo a Bíblia e as traduções e as edições e revisões que a Igreja Católica, ou os trinitarianos têm feito à Bíblia, fazem uma distorção no que a verdadeira mensagem diz. De facto, eu vou pedir ao Manuel se consegue pôr novamente o versículo de Deuteronômio 6, 4, que é o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Irmãos, isto de facto não é exatamente a Bíblia em português. Se vocês estão lá na Bíblia, vão ver que diz um bocadinho diferente. É porque não há Bíblia portuguesa que tenha este versículo bem traduzido. No espanhol está bem, no inglês está bem, eu acredito que em outras traduções também, mas a Bíblia em português diz, o Senhor é o único Senhor. Ou, nós servimos o nosso único Senhor. Até diz assim algumas vezes, o nosso único Senhor. O que é isso, irmãos? A Bíblia, na linguagem original, diz, o Senhor é um só. E se nós vamos para os outros versículos de Isaías, dizem isso, não é? Os que eu li depois, mesmo nas Bíblias mal traduzidas. Mas estes versículos, que são os chave, que são os mais importantes, eles trocam um bocadinho. E depois um bocadinho, e ao longo das décadas, vai perdendo o verdadeiro significado. É triste, irmãos. É triste. E as pessoas que estão por trás disso vão ter que render umas contas muito grandes ao Senhor. Porque um grande pecado, o Senhor diz que nem dá para acrescentar, nem para tirar a palavra de Deus. Isso é uma maldição, irmãos. E por isso há muitas maldições. É triste, mas é assim, irmãos. Porque a palavra de Deus foi transgredida, foi violada, irmãos. Amém? Mas se nós conseguimos trocar esta mentalidade, que, irmãos, não é muito difícil, e conseguimos ler a Bíblia com outros olhos,
a ter estes conceitos, este contexto que eu vos dei. Pensem neste contexto dos gregos, do monoteísmo estrito dos judeus. Se vocês lerem a Bíblia, vão reparar que versículos que antes pareciam confusos e que até pareciam trinitários, vão ser pelo contrário, vão ser afirmações de que Deus é um. Eu vou vos dar um exemplo muito potente, muito poderoso. Atos 7, 56. Quantos conhecem a história do Estevão? Não é o Estevão da Bíblia. Amém? O que aconteceu com ele? Foi assassinado, não é? Por estar a pregar Jesus. Enquanto ele estava a morrer, no livro de Atos, capítulo 7, dizia: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à destra de Deus. Então Jesus estava à direita. E há até músicas que dizem, sentado à direita. Primeiro, nunca diz que estava sentado à direita, diz que estava à destra. O que é que significa isto, irmão Esteban? Pois, na cultura judaica, na cultura hebreia, estar à destra ou estar à direita significava estar no poder. A maioria das pessoas, que mal utilizamos mais do que tudo? É a mão direita, não é? É a mão com que fazemos tudo. E por causa disto, os judeus diziam, ele está à direita do reino. Quer dizer que ele estava a governar o reino. E de facto, versículos como Salmo 110, versículo 1, o Senhor disse, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Estava a falar para o Davi, o Senhor. O que o Senhor estava a dizer é, eu vou pôr-te no poder. Senta-te à minha direita, eu vou pôr-te no poder. Vais tu governar Israel, até que eu ponha os teus inimigos. O que o Estevão estava a dizer, eu estou a ver a Jesus sentado no trono. Isso foi o que ele disse. O Filho do Homem está à destra de Deus. O Filho do Homem está sentado no lugar de Deus. Jesus é Deus. Isso foi o que ele disse, irmãos. Amém? É muito poderoso isto, irmãos. E é triste como tentam utilizar estes versículos que falam da grandeza de Deus para diminuir o Senhor. Amém? E se vocês forem ver, há Bíblias que têm comentários, vocês sabem, né? Há Bíblias que fazem comentários, estudos. Neste capítulo de Salmos, versículo 1, capítulo 110, quando diz a minha direita, a Bíblia explica, eu estive a ver, a Bíblia explica, a direita significa que estava no poder. Mas depois vou para Atos 7 e o comentário diz, Jesus estava ao lado direito do Pai. Ou seja, nem eles nem concordam entre eles. Num dizem que a direita significa estar no poder, no outro diz que ele mesmo estava ao pé a confusão, irmãos. Mas há Bíblias ainda que são honestas e aqui dizem que o que Estevão estava a dizer é que Jesus estava no poder, que Jesus estava no trono de Deus. Amém? Amém. E já para finalizar, já estou prestes a concluir, quero partilhar com vocês uma história, um testemunho, para vocês, mais uma vez, enfatizar a importância disto. Numa viagem a Jerusalém, estou um irmão unicitário que foi para Jerusalém. Este irmão tentou comprar um tefilim. O tefilim, irmãos, são umas caixinhas. Eu vou pedir ao Manuel para colocar a imagem. É isso que vocês estão a ver ali, que ele está a pôr na cabeça e lá no braço. Os judeus ortodoxos, que são ainda mais estritos e mais conservadores, essa era a palavra, são mais conservadores, eles têm este elemento chamado tefilim, que eles baseiam isto baseado no que diz o Deuteronômio 6:8, que diz, os amarrarás como sinal no teu braço e será um lembrete entre os teus olhos. Por isso colocam aqui e no braço. E é a palavra de Deus. Eles o que têm nessas caixinhas é a palavra de Deus. Tem o Shema, que é Deuteronômio 6:4, que nós lemos. Tem Deuteronômio 11, o Éxodo 13 e outros. Muito bem, este irmão da nossa igreja, ele estava a falar com este comerciante, era um comerciante judeu ortodoxo que estava a vender, e ele disse, eu não vendo tefilim aos cristãos, eu não vendo para vocês. E ele perguntou, mas por que não? É porque vocês não têm reverência para estes versículos, vocês não respeitam a palavra de Deus. Isso foi o que o judeu disse, irmãos. Diz, vocês acreditam no triângulo sagrado aquele? Assim é como os judeus chamam, o triângulo sagrado, né? O Pai, o Filho e o Espírito.
é o triângulo sagrado, isso não existe. Então este irmão começou a explicar, ele citou Deuteronômio 6:4, o Senhor é único, o Senhor é um só. E ele ficou muito impressionado, os olhos brilharam e disse, está bem, eu vou vender, eu vejo que você acredita mesmo nisto. Porque ele explicou a unicidade, que nós acreditamos num só Deus, que não há debate, não é, irmãos? Então ele vendeu, pediu por favor que tivesse respeito e cuidado com o tefilim. E isto, irmãos, por que eu estou a partilhar esta história? É porque isto revela, irmãos, a profundidade da reverência que estes homens têm para o conceito de um único Deus. Irmãos, vocês sabem que os judeus gostam de fazer dinheiro, mas ele recusou-se a vender aquilo, irmãos. Ele foi em contra da sua natureza, né? Ele não quis ganhar dinheiro porque ele respeita isso mais que o dinheiro. Amém? Esta é uma razão maior, irmãos, que fala da importância, irmãos, da rejeição para estas filosofias, irmãos. E como os judeus rejeitam. Eu vou pedir que fiquem em pé, o Manuel já pode tirar. Compreender, irmãos, a unicidade de Deus não é apenas uma questão de crença intelectual ou uma doutrina, mas é uma prática, irmãos, que se incorpora na nossa vida cotidiana. Eu não posso acordar um dia e dizer, hoje eu vou orar ao Pai e amanhã ao Filho e outro dia ao Pai de novo e depois... Se nós não conhecemos a Deus, como podemos ter uma relação com Ele? Amém? Portanto, a unicidade, assim como é para os judeus, tem que ser um estilo de vida. Não é apenas filosofia, não é apenas uma crença. Define a nossa relação com Deus. E requer mais do que apenas palavras e mais do que apenas pensamentos. Amém? Tem que ser a origem do nosso louvor. É uma questão de obediência. O ser humano é rebelde por natureza. Por isso é que tenta criar novas teorias e novas filosofias. E há trinitarianos e depois os católicos criam os santos, que a Bíblia nunca fala disso. E somos rebeldes, queremos fazer uma coisa diferente ao que Deus manda. Mas os seguidores, os discípulos, irmãos, devem viver de acordo aos mandamentos e o ensinamento de Deus, que se baseia nesta crença, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus é absoluta e totalmente cristocêntrica. Jesus Cristo está no centro. Cada versículo que nós lemos, se nós analisamos, podemos encontrar como tudo está a apontar a Jesus Cristo. Porque é só um que está lá no centro, irmãos. Para os judeus não era apenas uma crença, era uma adoração, era uma obediência inabalável, irmãos. Isto implica viver uma vida que se alinha com a vontade de Deus e que se abstenha de qualquer outra idolatria, irmãos. Compreender este conceito implica amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o corpo, irmãos. Com tudo o que temos. Não podemos dividir a Shema em duas. Não podemos dividir a palavra de Deus e ficar com o que nós queremos e tirar o que não queremos. Se acreditamos que Deus é um, então o devemos amar com todo o coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso corpo. E esse amor, irmãos, tem que ir além das emoções, dos sentimentos e manifestar-se com ações e comportamentos, irmãos. Ações que refletam uma sincera devoção para Ele. Quantos o acreditam, irmãos? Amém? Quantos podem dizer, Senhor, eu acredito em Ti e eu quero conhecer-te mesmo. Mesmo, irmãos, saber quem é Deus realmente. Uma relação com Deus, irmãos. Não podemos exagerar o suficiente a importância que tem isto, irmãos. É questão de vida e morte, irmãos. Mas não é morte desta carne. É uma morte eterna, irmãos. É vida eterna ou uma morte eterna, irmãos? Queremos viver com Deus ou separados dele, irmãos? Diz a palavra de Deus, separado dele, irmãos, nada podemos fazer. Nada. Mas nada é nada, irmãos. Nada vale a pena.
Eu vos convido a vir em este altar, irmãos, com muita reverência, a reconhecer a importância disto, irmãos. A reconhecer a importância que tem a identidade de Deus. Porque não é só o nome, irmão, é conhecer Deus, é conhecer o seu caráter, é conhecer quem é que é Ele. Amém? Só assim podemos ter uma vida que se alinhe com a sua vontade. Só assim podemos obter a salvação. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo entendimento que derramaste em nós hoje, Senhor.